Olá pessoal, estamos hoje aqui para uma aula de proteínas do tópico de bioquímica celular, ok? Falar de proteínas, galera, é falar literalmente da materialização da informação genética. O que seria isso, materializar a informação genética? A gente sabe sobre características, sabe sobre genes, estuda o exoma de uma espécie, estuda o genoma, organização, a interação entre os genes, mas uma lacuna muito grande que existe de raciocínio, e um raciocínio até lógico, seria entender algo que é simples. Os meus genes se expressam de modo que eles vão produzir proteínas que vão fazer as vontades dele. Então é assim, galera, materialização. É isso que a proteína faz. Ela materializa a informação genética. Logo, uma espécie tem uma característica X. Essa característica X, se você quiser entender de onde ela veio, você tem que ir até o genoma. No entanto, para entender como essa característica X se expressa, você tem que entender quais as proteínas que determinam que essa característica X venha a ocorrer. Seja ela uma característica de metabolia, uma característica de fisiologia, uma característica fenotipicamente externa, como tamanho, produção de um pigmento, sei lá, produção de uma substância que é um herbicida natural, algo desse nível, nesse cunho. Logo, proteínas são biomoléculas, macromoléculas extremamente importantes e que efetuam tudo o que vocês imaginarem. Na nossa espécie, nós já passamos de 460 mil tipos de proteínas distintas. E isso demonstra ou explica o porquê nós somos tão complexos. Nós temos um genoma que não é tão vasto assim, tão grande, em torno de 20 mil genes, mas que vão expressar mais de 460 mil proteínas. Quer dizer que você tem funções bem específicas sendo realizadas por indivíduos, digamos, proteínas bem específicas. E volta e meia você tem a descrição de uma nova proteína. Às vezes que nós imaginamos, mas a gente não conhece a sua função real. E aí a gente estuda mais e entende essa função real, materializa. Diante disso, pessoal, eu trouxe exemplos que são bem conhecidos de nós, mas para a gente olhar por um outro ângulo. Aqui eu tenho uma planta de tabaco. Nós conhecemos plantas de tabaco, mas imagina uma doença que é pandêmica e exista há muito tempo. Se você imaginar uma doença dessa, você vai imaginar chegar um tempo que você vai ver a AIDS. Então você viu a AIDS agora na sua cabeça e pensa, poxa, qual seria a solução? Vacina. Há vacina? Não, não há vacina. Então, qual a solução? Outras profilaxias, tais como o contato sexual, a questão do sangue, enfim. Amamentação em alguns casos. Ok. Mas, veja só. Impedir o contato entre genitálias é importante, então use-se o preservativo, a popular camisinha. Mas e se eu tivesse um gel que tenha uma proteína, que seja uma proteína extremamente potente contra o HIV? Essa proteína já existe. Essa proteína, ela existe numa espécie de algas. Só que a extração dessa proteína é cara, porque uma biomassa de alga muito grande produz um montante muito pequeno dessa proteína. Daí os caras tiveram a ideia. Poxa, é uma proteína? Então, eu posso encontrar os genes que determinam a síntese dessa proteína. Pego esse gene e coloco em uma outra espécie. E daí, essa outra espécie, portanto, esse gene vai produzir essa proteína. Eu estou falando de transgenia. A base da transgenia vem ao encontro da minha introdução nessa aula. Vem ao encontro de você entender que genes determinam a síntese proteica. Logo, o tabaco produz uma proteína que não é normal da espécie, porque essa planta que vocês estão vendo tem genes que não é da espécie. É uma planta transgênica. Essa é uma solução fantástica, importantíssima, interessantíssima. Óbvio que você já ouviu falar de transgênicos várias vezes, mas pensando em comida. Eu coloquei um exemplo diferente, proposital. Beleza? Agora, pensando em comida ou pensando de outras formas, a gente pode pensar na produção de gado suíno. Agora, imagina um gado suíno, um porco, que tenha um gene que quando esse animal é iluminado com uma luz específica, esse animal é, digamos, fluorescente. Aí está um porco fluorescente. No entanto, pessoal, não é só porco não. Ó, nós temos macacos, coelhos, ratos,
gatos. Todos esses animais já foram feitos transgenia para que esses animais, sob luz específica, ficassem fluorescentes, ok? São, na verdade, pequenos passos de experimentos muito grandiosos, como, por exemplo, o porco que eu estou mostrando a vocês, ele faz parte de um experimento para a produção de fármacos, ok? Portanto, está ilustrada a função, a necessidade que nós temos de proteína. E está aí a definição. São moléculas biológicas muito abundantes, ocorrem em todas as células, em todas as suas partes. Por exemplo, pensa na membrana de uma célula. Como é que nós descrevemos a constituição de uma membrana? Nós falamos que a constituição é lipoproteica. Muitas vezes as membranas celulares são muito mais repletas de proteínas do que lipídio, embora aquele modelo do mosaico fluido que a gente coloque mostre os lipídios, os fosfolipídios bem abundantes. As proteínas às vezes chegam a 70%. 70%. Então 30% é lipídio, 70% é proteína numa membrana lipoproteica, ok? É a principal forma pela qual a informação genética se expressa. Eu já demonstrei isso a vocês. Agora o desenho que vocês estão vendo aí, olha só. Você tem o DNA. O DNA produz um RNA M. Transcrição. A gente fala o DNA transcreve um RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, numa célula eucariótica, ele sai do núcleo. Observa o núcleo. Sai do núcleo e vai para o citoplasma, levando a informação do DNA. A partir disso, aminoácidos são trazidos pelo RNA transportador e dentro dos ribossomos, o RNA mensageiro mais o RNA transportador, digamos que eles se reconhecem. E o transportador vai deixando aminoácido por aminoácido. Cada transportador trazendo um aminoácido. E aí você vai alongando uma cadeia de aminoácidos. Então a gente já passou para o próximo tópico, pessoal, que são exatamente os nossos aminoácidos. A gente tem que entender alguns traços da bioquímica, traços básicos da química orgânica, mas que são fundamentais. Em verde nesse slide, vocês estão vendo um terminal aí, uma terminação com nitrogênio ligado a 2 hidrogênios. Isso é uma função orgânica amina. Então a função orgânica amina. Na outra, em vermelho, na outra extremidade, você vê o C-OH, que é a função orgânica carboxila. Ok? Então ácido carboxílico. Então tá aí, o grupo carboxila. Ok? Então eu tenho nessa imagem o que é um aminoácido. No entanto, existem vários aminoácidos, mas 20 aminoácidos são fundamentais. Existem outros aminoácidos que surgem ao longo do metabolismo, por exemplo. Ok? Mas 20 são fundamentais. Todos os 20 têm essa estrutura em comum, exceto a letra R. Aqui, ó, exceto esse R, que significa radical. Logo, existem 20 aminoácidos que diferem entre si pelo grupo R, que significa radical. Ok? Todas as proteínas que nós temos, os 460 mil, são feitas a partir desses 20 aminoácidos. Logo, todas as proteínas são constituídas de aminoácidos. Os aminoácidos são, portanto, chamados de unidades das proteínas. No entanto, tem uma nomenclatura mais bonitinha, olha. Aminoácido, você pode falar unidade, ou você pode falar de monômero, ou subunidade. Se você pegar 1, 2, 3, 20 mil, 10 mil aminoácidos, talvez você tenha uma proteína. Logo, uma proteína é uma coisa grande. A proteína, então, é um polímero de aminoácidos. A palavra polímero significa muitas partes. Monômero significa uma parte. Então, as proteínas são polímeros de aminoácidos que assumem funções biológicas. Se você tiver um monte de aminoácidos unidos numa estrutura que nós vamos relatar à frente e tiver uma função definida no organismo, isso é uma proteína. Beleza? Há outras formas de ver isso, como essa aqui embaixo. Olha o que eu fiz. Eu coloquei aqui, ó, o grupo amina, ó, o grupo ácido carboxílico, C-OH também. Beleza? Então, olha, todas as proteínas são formadas a partir de ligação em sequência de 20 aminoácidos. Eu vou ligar apenas 2. Então, observe. Eu risquei aqui na esquerda um aminoácido. Estou riscando aqui na direita outro aminoácido. Eu vou unir o OH desse com o hidrogênio desse. Então, ó, vai dar H2O. Então, vai sair água. Ok? E eu uni, deixando de existir o OH, deixando de existir o hidrogênio, eu vou unir esse carbono a esse nitrogênio. Então, tá aqui, ó.
carbono, C dupla O, ligado a nitrogênio. Isso é uma ligação chamada de ligação peptídica. Logo, se eu tenho dois aminoácidos e eu quero uni-los, eu tenho uma ligação peptídica entre os dois. Beleza? Ligação peptídica, do ponto de vista químico, é uma ligação covalente entre o grupo amina de um aminoácido e o grupo carboxila de outro, como vocês estão vendo no slide. Outra coisa relevante é você observar que, para se formar a ligação peptídica, você tirou uma molécula de água. Então a gente fala assim, olha, a síntese de uma proteína, a polimerização de aminoácidos, a ligação entre eles, é uma síntese por desidratação. O oposto agora, observe o lado esquerdo do seu desenho. Ó, lado esquerdo, ó. É quando você pega um dipeptídeo e você quer quebrar as ligações. Quebrar a ligação entre eles. Então você vai hidratar. Você hidrata e você consegue restabelecer os dois aminoácidos que existiam no início. Perfeito? Dá para ver isso de outra forma por um outro desenho. Olha, amino terminal e o grupo C terminal. É o que nós temos aqui no nosso dipeptídeo. Uma palavrinha que a gente vai usar a partir de agora. Tá aqui, pessoal, ó. Aminoácido 1, C dupla O, OH. Aminoácido 2, NH2. Eu pego esse hidrogênio, esse oxigênio e vou ligar a esse hidrogênio, ó. Ponto. Saiu a água, tá aqui a água, estou riscando a água e eu uni esse nitrogênio ao carbono, esse nitrogênio a esse carbono. Prontinho. Nesse momento eu tenho um dipeptídeo, ok? Então tá aí nossa início da formação de uma proteína. Então vejam, eu uni os dois. Então, como havia dito anteriormente, eu tenho um dipeptídeo. E se eu tivesse unido 3? Galera, um aminoácido mais um aminoácido dipeptídeo. Se eu unir 3, tripeptídeo. E aí começam as questões que vocês, em diferentes referências, vocês vão ter diferentes nomes. Mas não precisa se preocupar muito não, tá? Só realmente tenham ciência de que existe o nome. Olha só. Se eu tiver 4 aminoácidos, vocês vão ver na literatura tetrapeptídeo. Mas é pouco usual. A partir de 4 a gente usa polipeptídeo. Então é a partir de 4. Então se eu tiver 1000 aminoácidos unidos, eu estou falando de um polipeptídeo. Ok? Mas aí temos um problema. Em que momento, Charles, eu paro de falar peptídeo, polipeptídeo, e passo a falar proteína? Aí realmente você vai ter vários confrontos de acordo com vários autores na literatura. Eu estou mostrando a vocês aqui o quão diverso é. Observe embaixo. Proteínas são polipeptídeos com funções biológicas. Essa é uma definição que eu gosto. Então eu parto de um princípio de que eu sou biólogo e estou me preocupando mais com a questão biológica. No entanto, é bioquímica. Então você tem diferentes definições. Então olha só. Alguns autores falam, é um peptídeo até 1000 Daltons. Dalton é uma unidade de medida de peso molecular. Ok? E a partir de 10.000 Daltons é uma proteína. No entanto, se você procurar na literatura, você vai achar falando que até 6.000 Daltons é um polipeptídeo. Passou disso, que já é uma proteína. Se você prezar por quantidade de aminoácidos, aí você vai ter uma diversidade ainda maior. Aqui no slide eu coloquei que até 70 é um polipeptídeo. Mais de 70 é proteína. Vocês vão achar facilmente em livros falando que até 80 é um polipeptídeo. Passou de 80, esse polipeptídeo é proteína. Outros, até 90 é só um polipeptídeo. Passou de 90, o polipeptídeo é proteína. 100. Então, a forma de você designar o que é bem diversificada. Por isso eu gosto de dizer o seguinte. Proteína sempre é um polipeptídeo. Sempre. Ou seja, sempre tem mais de 4. E quando ela tem uma função biológica no organismo, seja a espécie que for, seja uma proteína, seja um vírus, seja uma bactéria, uma girafa, uma samambaia, esse polipeptídeo com função biológica passa a ser uma proteína. Ok? Então, temos aí agora definição. Beleza? Prosseguindo aqui, galera. Está exposto para vocês os 20 tipos de aminoácidos.
e os seus respectivos símbolos. Os símbolos que estão aí na coluna da direita, no quadro, eles são muito usados lá naquele tópico de síntese de proteínas, naquela tabela do Código Genético Universal. E é importante a gente estar bem familiarizado com esses símbolos, principalmente aqueles estudantes que pensam em fazer vestibulares em provas abertas, onde a banca trabalha a questão inteira com símbolo, mas a resposta dela, ele gostaria de ver o nome. Ele coloca lá, por exemplo, PRO. Ele coloca PRO na questão, mas ele quer na resposta prolina. É assim que eles fazem. Então é bem interessante estar familiarizado com esses nomes. Diante desses nomes, desse universo de 20 aminoácidos, existem outros aminoácidos, tá, pessoal? Existem. Mas esses 20 aí são os aminoácidos base para que a gente consiga compor as nossas proteínas produzidas. Então, olha só. Diante desse universo de 20 aminoácidos, cada espécie tem uma subclassificação deles. Então, observe. Se você, assim como eu, nós somos espécies Homo sapiens, se você, assim como eu, é capaz de produzir o aminoácido X, esse aminoácido para você é natural. Se você, assim como eu, não é capaz de produzir o aminoácido W, esse aminoácido para você é essencial para a tua vida. Porque sem esse aminoácido você não consegue produzir aquela proteína que você precisa. Então esse é o conceito. Se você produz um aminoácido, ele é natural. Se você não produz, ele é essencial. Para a nossa espécie, nós começamos a vida produzindo 11. Por volta dos 6, 7, 9 anos, a gente passa a produzir um a mais, que é a histidina. Então nós temos, para nós, 12 naturais e 8 essenciais. De você para um gato vai diferir, de você para um urso vai diferir, de você para, sei lá, um morcego vai diferir, de você para uma planta vai diferir. Pensa, plantas são seres autótrofos, logo elas produzem todos, não há necessidade de complementação. Para nós, não. Portanto, uma dieta restritiva em teor proteico é péssima, ok? Então tá aí o que são aminoácidos essenciais e aminoácidos naturais ou não essenciais. Próximo, as funções. As funções é um tópico bem interessante porque aí a gente volta a materializar o que seriam realmente as proteínas, agora pontuando ângulos, pontuando pontos de vista. Eu reuni alguns principais e bem interessantes para nós. O primeiro deles é tão vasto, tão importante, que a gente já tem uma videoaula exclusiva. Então, proteínas enzimáticas ou com função enzimática, as nossas enzimas vão ser trabalhadas numa videoaula à parte. Mas basicamente o que eu teria? Essas enzimas me ajudam a descobrir ou a entender, por exemplo, um indivíduo que tenha albinismo. Por que ele é albino? Ah, porque falta uma enzima que faz a conversão de um aminoácido numa outra em outro aminoácido numa via metabólica. Por que o indivíduo tem fenilcetonúria, uma patologia genética muito séria, identificada já no teste do pezinho, que é de caráter recessivo? Agora, por que essa doença existe? Ah, uma enzima. As enzimas são catalisadores biológicos, ou seja, atuam em reações químicas, ou seja, determinam o nosso metabolismo, grande parte dele a cargo delas, ok? Função hormonal. Hormônio são substâncias que levam mensagem entre células. Então a gente diz que ele efetiva a comunicação entre células, intercelular. Os hormônios são responsáveis, junto aos neurotransmissores, da manutenção da minha homeostase. E muitos hormônios, não todos de forma alguma, são proteicos ou têm sua composição peptídeos, ou seja, sequências de aminoácidos. Isso mostra que proteína é importante para a comunicação, mensagem entre células, função hormonal. A função neurotransmissora envolveria diretamente neurônios. O neurônio pode fazer uma sinapse com outro neurônio, que é uma comunicação. Daí, eu chamo de sinapse interneural, ok? O neurônio pode fazer uma sinapse com uma glândula, eu chamo de sinapse neuroglandular. Ou ele pode fazer uma sinapse com músculo, eu chamo de sinapse neuromuscular. Logo, neurotransmissores que podem ter partes de proteína, pedaços de peptídeos, eles são importantes para a comunicação que envolve neurônios. E, junto, neurotransmissores e hormônios determinam esse meu equilíbrio, a homeostase do organismo. Movimentação, eu posso ver de vários ângulos, por exemplo.
vários, de vários ângulos. Eu posso pegar os meus tendões e ligamentos, que são estruturas macroscópicas, fáceis de serem vistas, fáceis de serem sentidas, como esses aqui, ó, esses tendões. Ou, quem nunca ouviu falar da ruptura do ligamento do joelho? Principalmente fala-se muito do ligamento cruzado, porque tem que fazer abertura do joelho, enfim, reconstrução, essa coisa toda. Mas eu posso ir a nível celular e lembrar do citoesqueleto de uma célula, que, quando é uma célula muscular, destaca-se, porque a miosina, a actina, tropomiosina, entre outras, formam uma estrutura chamada sarcômero. No sarcômero eu tenho miosina e actina. Destacam-se pelo fato de elas fazerem esse movimento, ó. Então, esse movimento permite que a minha célula muscular encurte e depois volte à sua forma natural. Movimentação. À medida em que a célula muscular encurta e depois volta à sua forma natural, eu tenho movimento de estruturas. Então, nos meus músculos, tecido muscular, estriado esquelético, por exemplo, eu tenho sarcômeros, compostos de miosina e actina. Ok? Já temos aí 4 funções, mas tem várias outras. A hemoglobina especificamente é um pigmento respiratório, ou seja, uma proteína que se utiliza de ferro num local chamado grupo M para transporte de oxigênio. É, em nós, encontrada dentro das hemácias. Transporte de oxigênio. Anticorpos, IgM, IgG, entre outros tipos de imunoglobulina que nós possuímos, são substâncias de defesa, produzidas por células específicas, como linfócitos, ok? Defesa contra agentes externos, agentes etiológicos, ou, nesse caso, eu poderia falar antígenos, ok? Transporte de lipídios. Os lipídios são substâncias apolares. Logo, se transportados no sangue, teriam um problema devido à sua polaridade. O sangue tem água, que é polar, lipídio apolar. O que eu faço? Eu vou arrumar um jeito de colocar dentro de caixas para que esse transporte seja concluído. E aí eu citei algumas caixas, como os quilomicrons, que são proteínas intestinais para transporte de triglicéridos, por exemplo. VLDL, HDL, LDL são transportadores de colesterol, transportam também triglicerídeos, mas principalmente transportadores de colesterol. Impermeabilizar superfícies. Coloquei uma proteína que todo mundo lembra, e lembre-se, por favor, de não confundir com quitina. Quitina é um carboidrato, um polissacarídeo. Queratina é uma proteína. E essa proteína é destacada na transição de anfíbios, répteis e posterior conquista do meio terrestre. Lembra aí, galera? Impermeabilizar a superfície corporal de um anfíbio. Se isso tivesse acontecido, esse anfíbio, ao se deslocar para o meio terrestre, ele não iria perder tanta água. Isso não aconteceu. Acontece nos répteis. Então, é um dos anexos que permite aos répteis a conquista do meio terrestre em definitivo. A epiderme dele tem bastante queratina, placas de queratina. Logo, a água não sai constantemente, o fluxo não é tão grande. O animal pode se deslocar para dentro do continente. Por isso que há 270 milhões de anos atrás, um dos porquês, os répteis conquistaram o meio terrestre e teve a era dos répteis, beleza? Hoje, nós mamíferos, que somos descendentes de répteis, as aves, que são descendentes de répteis também, possuem queratina. Logo, a queratina está aqui, ó, na minha epiderme e recobrindo também os anexos, como esse anexo, ó. Faltou um anexo aqui em cima, né? O pelo aqui em cima, mas o pelo do braço, por exemplo, também tem um pouquinho de queratina, beleza? Aí a gente fala assim, a queratina tá no cabelo, tá na unha. Galera, é redundância. Lembra que o seu pelo e suas unhas são anexos da sua epiderme. E a sua epiderme deriva da epiderme dos ancestrais, que são os répteis. Bacana? E organização do DNA. Você já ouviu falar que o DNA de uma célula, em uma célula, ele vai ter cerca de 1,5 m a 2 metros? Agora, como é que eu consigo processar tudo isso e entender que ele está num espaço extremamente diminuto? A organização do DNA traz um grau de compactação muito importante e interessante. Essa organização básica seria quando o DNA consegue se enovelar ao redor de estonas. As estonas são proteínas globulares. Beleza? Então aí, alguns exemplos para vocês.
Obviamente não dá para reunir todas as funções de uma proteína, porque eu já coloquei essa diversidade imensa para vocês lá no início, mas algumas funções bem interessantes, bem importantes já estão aí bem destacadas também, ok? Próximo, a gente vai às estruturas. Então é o seguinte, proteínas são feitas de aminoácidos, então eu tenho que unir os aminoácidos. Nome da união entre dois aminoácidos, ligação peptídica. Agora olha só, o que você tem? Uma sequência linear de aminoácidos. A sequência linear, linha reta, é a estrutura primária. Então olha só, a estrutura primária tem entre os aminoácidos ligações covalentes, ligações peptídicas. Agora pega esses aminoácidos próximos aí nessa linha e ligue eles. Como, Charles? Pega o radical de cada um dos aminoácidos e faça com que eles interajam. Concorda que a estrutura primária vai começar a se enrolar? Quando ela começar a se enrolar, vocês têm uma estrutura secundária. A estrutura secundária, ela já vai ter conformações diferentes, porque você tem diversas formas de interação aí. Então, olha só. Agora, você tem uma alfa-hélice ou uma folha beta. Mas já está mais enrolada, mais enovelada. Ok? No entanto, aí vocês têm uma alfa-hélice, ok? Estrutura secundária. Aqui você tem a folha beta, que tem dois tipos, esse é a folha beta pregueada. Agora olha só, eu ainda posso pegar essa estrutura e enovelá-la, enrolar ela ainda mais. E aí eu vou ter estruturas terciárias. Qual a diferença da secundária para a terciária? Assim, ó, na estrutura primária, pegue dois aminoácidos próximos e una eles. Beleza. Você vai ter a estrutura secundária. Na estrutura terciária, você vai pegar aminoácidos que são distantes na cadeia primária e uni-los. Aí você enovelou cada vez mais. Aí você tem uma estrutura terciária. Já na estrutura quaternária que vai surgir, aqui você já tem um exemplo do que é uma estrutura quaternária. Ó. Nós temos aqui, ó, uma hemoglobina. Na estrutura quaternária, você vai pegar diferentes estruturas dessas que você está vendo aí, ó, em preto, que eu estou indicando agora aqui, ó, apontando uma setinha para você. Você vai pegar várias dessas e uni-las. Quando você tiver estruturas terciárias distintas unidas e tiver uma função biológica, você tem agora uma estrutura quaternária. Tá aí, ó, esquema de uma estrutura quaternária para vocês. Então, ó, algumas proteínas podem ter duas ou mais cadeias polipeptídicas em estrutura tridimensional. Então, eu posso ver a minha hemoglobina por esse ângulo. Fecha só. No slide você está vendo cadeia beta 1, cadeia beta 2, cadeia alfa 1, cadeia alfa 2. Show? Cada uma dessas cadeias são estruturas terciárias. Elas estão associadas. Você associou quatro estruturas terciárias. Você acabou de fazer uma estrutura quaternária. Além disso, vamos ressaltar a função dela. Transporte de oxigênio. Então olha para mim o grupo M. Tá vendo o grupo M? São 4 grupos M. Um grupo M em cada uma cadeia, seja ela alfa ou beta. Esse grupo M tem um sal mineral. Que sal mineral é esse, pessoal? Olha eu marcando ele aqui, galera. Olha só. Lembra da privação de ferro por alguma razão, sei lá qual delas, pode ocasionar vários tipos de anemia. Pode ser anemia ferropriva, porque simplesmente é falta de anemia na minha alimentação. Pode ser que a ferritina sérica esteja baixa por alguma outra razão. Mas enfim, eu não tenho o grupo M, que é onde o oxigênio se liga. Eu não tenho hemoglobina, a contagem de hemácias também vai cair. Então tá aí, galera. Está escrito no slidezinho, ó, complexos proteicos, mais de uma substância proteica, podem ser caracterizados como glóbulos ou fibras, embora a maior parte das proteínas em estrutura quaternária são globulares. Ok? Então vimos as estruturas, agora a gente vai aprender a desmontar essas estruturas. A nossa síntese antes disso, primária, secundária, terciária e quaternária. E agora sim a gente vai desmontar essas estruturas. O processo de desmonte, de destruição, é chamado de desnaturar. Olha só, existem agentes que causam desnaturação. O que esses agentes todos devem fazer? Eles devem ser capazes de quebrar as ligações dentro da molécula.
Então eles têm que ir lá e quebrar essas ligações covalentes, essas pontes de sulfeto, ligação de hidrogênio, tem que quebrar as ligações entre os átomos, as ligações entre os aminoácidos. Agora, dentre esses agentes, qual agente a se ressaltar? Aquele que salta aos olhos. Usual que a gente trabalha essas desnaturações mais na aula de enzimas, mas é legal a gente já falar como um todo. Olhando para o lado aí vocês estão vendo um ovo cozido e um ovo frito. O que os dois têm de comum? Embora o método de preparo seja distinto, com certeza, a oscilação de temperatura. Então, galera, várias e várias substâncias podem causar desnaturação. Aí eu coloquei polaridade, salinidade, solvente, radiação, pH, temperatura. No entanto, diante de tudo o que pode destruir uma proteína, tirar ela do seu estado quaternário, por exemplo, voltar para o terciário, romper essas ligações, sem dúvida, esse tende a ser ou tende a estar sob seu total domínio. Então observem só. De 0 até 30 aproximadamente, observe que a atividade da enzima subiu. Por que enzima, Charles? Você está falando de desnaturação proteica. Eu estou considerando que a enzima, nesse caso, seja uma proteína. Há algumas enzimas que são RNAs, mas são poucos. Então olha só, aumentei a temperatura, eu aumento a energia cinética do sistema. Logo a velocidade aumenta. Agora olha o que acontece. Chega lá em cima, onde eu chamo temperatura ótima. A seta em vermelho está indicando para vocês. Eu vou descer e vou tocar a atividade da enzima, eu vou chegar a 0. Eu vou tocar X lá, ó, depois dos 50 graus, 55 aproximadamente, 0. O que acontece depois da temperatura ótima? Passa a haver desnaturação das enzimas, ou passa a haver desnaturação proteica. Então, olha só, existe uma temperatura onde a atividade enzimática é máxima. No entanto, a partir dessa temperatura, você passa a destruir a sua enzima. Ok? Então, essa ou são fatores que alteram a atividade de proteínas. E, dentre os fatores, a temperatura é o mais legal para você ver. Ok? Galera, ficamos por aqui. Voltaremos em breve com a segunda. A segunda parte vai ser focada nas nossas enzimas, que é uma aula realmente bem interessante e importante para vocês. Queridos, espero ter nos ajudado e em breve nos vemos. Um abraço. Até mais.